Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Olha só, gente, eu tô fazendo docinho aqui na minha máquina, na minha Pratique. Tô fazendo brigadeiro, olha que bonito. Vou mostrar aqui pra vocês. Minha produção de docinho na máquina. Então, eu resolvi fazer esse vídeo pra tentar mostrar pra vocês produção de docinho e falar aí um pouquinho sobre as dúvidas, né, que vocês têm aí em relação à produção de doce. Então, uma dica bem importante, tá, gente? A gente faz o nosso doce como se a gente fosse enrolar manual, mesmo ponto, só que a gente precisa levar esse doce para a geladeira. E aí ele vai ficar, ó, nessa consistência aqui, ó, tá? Ele fica mais durinho, mas depois que ele passa na máquina, olha como ele fica bem molinho. Então, essa é uma dica bem importante para você que quer trabalhar doce na máquina. Então, acompanhe o nosso vídeo até o final. Não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal aí se você não é inscrito, tá bom? Clica também no sininho aí para receber todas as notificações. Agora eu vou ligar minha máquina aqui e vou mostrar para vocês a nossa produção de docinho. Bom, pessoal, então vamos começar o nosso vídeo aqui. Eu já coloquei doce aqui na minha máquina. Eu estou usando na parte da caçamba a parte de recheio. E eu não vou usar bico de massa. Estou usando apenas o bico 20 de recheio para a gente fazer um docinho de festa, tamanho festa. Então, o tamanho do bico é muito importante. Você quer um doce maior, você pode usar um bico maior. Eu uso o bico 20 de recheio para a gente fazer docinho de festa, tá bom? E aí, uma dica legal para vocês aí em relação ao doce. Quando a gente faz o doce, a gente faz o mesmo ponto que a gente trabalha manual, só que numa quantidade bem maior. E aí, o que que acontece? A gente leva para a geladeira e aí a gente faz uns pedaços grandes assim, olha. Então, parece uma barrinha de sabão, tá? Minha mão, ó, já melou, porque o doce já ficou fora aqui. Então, já abasteci minha máquina. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. O que que eu vou fazer agora? Vou passar um pouquinho de margarina. Minha mão tá bem limpinha, tá, gente? Pra não precisar trabalhar com luva, porque ele gruda. Então, é uma dica legal. Passa margarina na mão pra gente poder pegar o nosso doce aqui. Então, a primeira dica que as pessoas vão... Na primeira pergunta que vão fazer aí, né? Eu posso soltar o meu doce direto no granulado? Pode. Mas por que que eu indico para que a gente faça um doce sem passar direto no granulado? Hoje em dia a gente tem no mercado uma infinidade aí de confeito. A gente tem confeito de granulado colorido, de chocolate, tem chocolate branco, tem miçanguinha. Então a gente tem uma infinidade de confeitos para fazer o acabamento do nosso doce. Então quando a gente trabalha doce na máquina, o que que acontece? Os nossos doces, a quantidade é bem maior. Então às vezes você vai ficar preso numa quantidade de doces, né? Numa quantidade de produtos aí, você vai ter que vender e às vezes o cliente quer um outro acabamento. Então, a minha dica para vocês, façam o doce direto da máquina, arruma num tabuleiro, leva para o congelamento e aí quando o seu cliente pede, você só descongela, passa no confeito que você quiser e aí você consegue ter uma variedade de produtos usando o mesmo doce, tá bom? Então agora eu vou soltar aqui o meu recheio, ó, tô usando o bico 20, coloquei na velocidade máxima o cortador, e aí a gente vai começar a nossa produção. Os primeiros, a gente provavelmente não consiga aproveitar, porque ele tá reconhecendo o tamanho do doce. Então a gente sempre trabalha com o doce gelado. Vou mostrar pra vocês aqui, que o nosso docinho na caçamba, olha só. E aí a gente vai regulando aqui no tamanho. Por que que a gente faz essa regulagem de tamanho? Eu vou voltar esses aqui para me prestar mais atenção. Olha como é que fica o nosso docinho. Então, quando a gente coloca a primeira remessa de doce aqui na caçamba, a máquina começa a rodar e ela reconhece o tamanho do doce. Então, você regula mais ou menos aqui o tamanho que você quer, na velocidade do recheio ou na velocidade do cortador. E aí a gente vai preparando os nossos doces. Quando a gente coloca uma nova remessa aqui dentro, ela vai reconhecer de novo. E aí vai mudar o tamanho. Por quê? Porque a temperatura tá diferente.
Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu vou dar uma paradinha só para mostrar para vocês. Depois a gente continua. Vamos parar. Olha só. Se você pegar esse docinho agora, ele saiu na máquina, ele tá bem modelado, olha só, ele tá no formatinho, né, com os dois biquinhos. Então, ó, a gente só dá uma apertadinha na hora de arrumar no tabuleiro e o doce já fica redondo. Se você pegar esse doce aqui na mão, ó, começar a esfregar, ele vai começar a amolecer, porque o próprio calor da mão vai fazer com que ele fique mole. Ó como ele mudou. Tá bem molinho, tá? Então, na máquina, isso acontece também. Por quê? Porque tem um rolamento aqui dentro. Então, se a gente pegar um doce que tiver mole, ele vai mudar a textura. Então, a gente precisa fazer um doce no ponto que a gente enrola manual. Olha só. Tá? Então, esse é o ponto do doce manual, ó. Aquele doce que puxa, bem molinho. E a gente leva esse doce para a geladeira. Então, esse doce precisa ficar bem gelado para que a gente consiga fazer a nossa produção aqui. Então, eu vou ligar minha máquina novamente. Ó, eu dei uma parada, ela vai mudar o tamanho. Então, a gente volta aqui para a máquina. E a gente vai arrumando aqui no tabuleiro para que ele não fique grudado um no outro, tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente faz o doce na máquina, cada remessa que a gente coloca aqui na caçamba, ela vai reconhecer a temperatura do doce. Então, isso é que faz, às vezes, o tamanho aí dá uma variada, tá? Vou dar um exemplo aqui também do doce, mudou o tamanho. A gente esqueceu aqui, né? Ó, vou deixar aqui rodando só para vocês verem que isso vai mudar. Então, não tem problema. O doce, ele tá no ponto que a gente quer. Mas, quando acaba aqui, ó, o abastecimento, às vezes a gente fica tão empolgado que a gente termina não abastecendo. Ó, o meu já tá precisando de abastecimento. Mas eu vou deixar aqui só para mostrar para vocês o que que acontece. Ele vai mudar o tamanho, porque ele vai procurar matéria-prima e não tem. Então, olha como é rápido. Vou mudar o tabuleiro agora. Tô gravando sozinha, tá, gente? Então, não estranhe. Olha só, vou voltar isso aqui pra máquina. Porque ele tava grudadinho. Olha que facinho. Ele vai faltar matéria-prima e isso vai mudar o tamanho do docinho. Eu tô usando aqui velocidade máxima, porque eu tô querendo fazer um docinho tamanho festa. Então, quando a gente quer um doce maior, a gente diminui a velocidade do corte e pode aumentar a velocidade do recheio, ou diminuir para ficar menor. Olha só, não tem segredo. Eu vou deixar ela esvaziar só para vocês perceberem que ela vai variar o tamanho. Ó, ela já começou a variar, ela tá procurando matéria-prima lá. Vou esperar mais um pouquinho. Eu não quero fazer um vídeo editado, então por isso que a gente está esperando ela alterar. Olha lá, ela já começou. Ela já começou a oscilar o tamanho. Por que que ela acontece isso? Porque ela está faltando matéria-prima. Agora eu vou dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês a diferença de um docinho para o outro. Vou colocar aqui. Olha só, a diferença de tamanho. Isso dá para perceber. Esse tá bem menor e esse tá bem maior. Por quê? Porque tá faltando matéria-prima aqui. Então eu vou voltar eles aqui para a máquina. Eu vou colocar uma nova remessa. Então é importante o abastecimento contínuo para que não aconteça essa oscilação. É isso que faz o doce oscilar. Quando a gente coloca uma nova matéria-prima aqui, como eu coloquei agora, a temperatura está diferente da que está aqui dentro da máquina. Isso também vai fazer com que o nosso produto mude o tamanho. Então a gente liga de novo. Quando a gente percebe que está diferente o tamanho, a gente pega,
volta pra máquina. Então, bora lá. Olha só como tá pequenininho. Ele tá diferente. Então, até ele reconhecer, a gente segura aqui, ó. Produção que tá caindo. E a gente volta isso pra máquina, não tem problema nenhum. Olha lá, ela já começou, voltou o tamanho normal que eu quero. Então, é importante que a gente tenha todas essas dicas, né? Olha esse como ficou grandão, ó. Então, a gente volta aqui pra máquina. Então, essas dicas, pra quem quer trabalhar docinho, é bem importante. Quando a gente faz o doce, que a gente passa direto no acabamento, não tem problema nenhum. Mas a gente fica com uma quantidade, às vezes, grande, né? Às vezes a gente tem pouco doce para entregar. E aí a gente fica naquela dúvida de não fazer na máquina, porque acha que vai perder. Então, pode congelar dessa maneira, sem o acabamento. Depois eu vou finalizar alguns aqui para mostrar para vocês, tá? Olha como ela é rapidinha. Esse tabuleiro já encheu, vou voltar aqui. Vou colocar mais um pouquinho de matéria-prima aqui. Dá uma paradinha. Vou passar mais um pouquinho de margarina na minha mão. E a gente vai continuar a nossa produção. Olha só. Então, vou mostrar aqui o ponto pra vocês, ó. Ele tá gelado, então ele tá com uma consistência diferente. E agora, olha a consistência do doce quando ele sai da máquina. Olha só. Bem molinho, tá? Então, esse é um segredinho, é o doce bem gelado. Vou pegar um outro tabuleiro e a gente já continua. Bom, vou ligar novamente a minha máquina aqui. Não precisa passar margarina na forma. Olha só, ela tá reconhecendo novamente que a gente parou. Então, alguns aqui, ó, a gente vai voltar pra máquina, tá bom? Olha só. Então, ela tá reconhecendo novamente. Então, é muito rápido o processo de fazer docinho na máquina. Tô usando aqui, ó, velocidade máxima da minha máquina. Agora, quantidade aqui de massa não, a gente não mexeu, porque a gente não tá usando. Mas, olha só, eu tô usando aqui, ó, o motor, tá ligado? Pra que isso não oscile. Vou pegar um docinho aqui. Vamos pesar. Agora a gente vai pegar ele, ó, com esse biquinho mesmo. A gente vai colocar aqui no granulado. E ele já vai formar a bolinha, ó. Formou a bolinha. Ele tá bem molinho, gente, tá bem molinho. Vou colocar aqui e a gente vai pesar novamente. Olha lá. Então, a gente não pode, se você vai vender um doce que ele pese 10 gramas, você tem que fazer ele menor, para que depois no granulado ele dê o peso que você quer. Agora a gente vai terminar a nossa produção e a gente vai passar o beijinho e mostrar pra vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vou preparar meu beijinho agora. Tô usando o mesmo bico, bico 20, e não estou usando bico de massa aqui, tá? Tô usando cortador de bolinha, as mãos bem lavadas, untadas com margarina. Agora eu vou mostrar aqui a caçamba pra vocês. Ó. Então, aqui é a parte do recheio, parte da massa não tô usando. Por isso que eu não coloquei o bico de massa aqui. Tô usando o bico 20, tá? Pra gente fazer um docinho com peso de 8 a 9 gramas. Agora eu vou soltar aqui parte do recheio e vou ligar o cortador. Deixa eu aproximar um pouquinho a câmera aqui. Vocês conseguem visualizar. Cortador tô usando 100 e o meu recheio aqui tá no 26
Por que que isso muda? Isso muda pela consistência do seu doce. Então, nem sempre você vai usar a mesma numeração. Hoje eu estou usando esse número, amanhã eu posso fazer uma outra massa e consistência um pouquinho diferente, então por isso que altera aqui, tá? Então a gente sempre se baseia pela última produção, mas nunca a gente vai usar a única numeração todas as vezes, tá bom? Então eu vou ligar agora aqui, ó, recheio e o cortador, né? Vou desligar a massa. Olha só a nossa produção de beijinho. Deixa eu puxar um pouquinho. A gente vai pesar esse beijinho também, que eu quero um docinho de 8 a 10 gramas. Então, o processo é o mesmo. Quando ele fica pequeno, a gente altera aqui na numeração, não mexe na velocidade, só na numeração do recheio, para menos ou para mais. Se a gente colocar mais, ele vai aumentar. Se aumentar a velocidade do recheio, vai sair um docinho maior. Se diminuir, vai diminuir o tamanho do doce. O processo é o mesmo do brigadeiro. Muita gente fala que docinho feito na máquina fica com aspecto molenga quando descongela. Isso acontece normalmente quando a gente já deixa o acabamento do nosso doce. Então, a nossa dica é que você faça realmente dessa maneira e leve para congelamento. Porque, na verdade, o que deixa o aspecto molengo é o acabamento, o granulado, a qualidade do produto que você está usando. Então, para que isso não tenha nenhuma alteração, fica mais fácil a gente fazer o acabamento descongelando o nosso doce e colocando na forminha para consumo aí do nosso cliente.